Bom, pessoal, boa noite novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo saúde e doença. Ontem nós conceituamos, né, saúde, conceituamos doença e falamos um pouquinho sobre qualidade de vida, que está diretamente relacionado com esse processo, né, saúde e doença. Hoje a gente vai falar, né, precisamente sobre esse processo. Então, o processo saúde e doença, ele representa o conjunto de relações e variáveis que produz e condiciona o estado de saúde, o estado de doença de uma do certo número de pessoas, né? Que nem nesse caso, olha, que se modifica nos diversos momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade. Nós estamos vivendo num momento bem crítico, né, de um processo saúde e doença com esse aparecimento do Covid. Por quê? Porque ele não pega toda uma cidade, né? Ele pega algumas pessoas, né? É, algumas pessoas que estão em contato, né, mais fácil, que tem, é mais suscetível a pegar esse vírus, tá? Pessoas, né, ambientes de trabalho, tudo isso ele favorece. E esse processo saúde e doença, ele foi se modificando também em vários momentos, tá? Tem até esses momentos históricos, né, desse processo saúde e doença, que a gente vai falar um pouquinho, e também tem a ver com o desenvolvimento científico, tá? Que nós temos. Hoje em dia, o número de doenças, né, é muito maior do que se tinha no passado. Mas isso quer dizer o quê? Que no passado nós não tínhamos nenhum tipo de doença? Não, é que hoje nós temos o desenvolvimento científico, né? Hoje nós temos como estudar essa doença, como descobrir essas novas doenças, que foi o que aconteceu com o Covid. O Covid é uma doença nova que apareceu e nós temos que lutar contra ela, né? Tá saindo vacinas, né, medicamentos para tratar os sintomas. E hoje em dia, se a gente for ver, né, como a gente começou a tratar os sintomas da Covid lá em fevereiro, março, hoje é diferente, né? O processo está diferente, tanto nos hospitais como até mesmo nos medicamentos. Hoje a gente está usando medicamentos que não se usava no começo. Por quê? É o desenvolvimento científico. A pessoa está conhecendo mais a doença. Então, você conhecendo mais a doença, você sabe melhor como tratar essa doença. Uma das coisas que eu li, né, em várias reportagens, é que o número de pessoas que estão indo a óbito devido ao Covid é menor, né, em relação à porcentagem, do que os que estavam do início, né, dessa pandemia. Porque hoje, com o desenvolvimento científico, está conhecendo melhor sobre a doença e melhor também sobre os tratamentos, né? O melhor procedimento, o que é melhor fazer. Né? Tinha-se muita dúvida, né? O que é melhor? Entubar antes, a pessoa começar a ficar ruim, a pessoa ficou ruim, entuba, espera, demora mais tempo, como, né, que funciona? Então, tudo isso está mudando. Essa semana eu escutei uma reportagem de um médico, ele estava falando justamente nisso, né? Que antes se entubava muito cedo o paciente, agora deixa mais tempo o paciente e se ele piorar mesmo quando vê que não tem jeito, daí que eles fazem esse processo de intubação. Eu não sei se é só esse médico, se é só nesse hospital que ele trabalha, se são em todos, né? Mas vai vir muitas coisas novas ainda, né, em relação, e não só ao Covid, mas em relação a outras doenças que nós temos por aí também. Então, aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre a história, né, desse processo saúde e doença. A gente vai começar com as teorias da unicausalidade. Ou seja, a saúde, né, a doença, para a pessoa adoecer, é uma única causa, né? O motivo que essa pessoa está adoecendo, que essa pessoa está ficando doente. Então, temos a teoria mística, a teoria dos miasmas e a teoria biológica ou a teoria microbiológica. A teoria mística
Os antepassados, eles diziam que o processo de doença era um processo sobrenatural, tá? As forças do mal é que provocavam a doença para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela tinha contrariado os deuses tinham ficado furiosos com ela e por isso que eles tinham provocado essa doença na pessoa. Essa é a teoria mística. E como que se tratavam as doenças? Através de chás, tá? Eram chás, benzimentos que eles faziam, muito contato, né, com os ancestrais, tá? Então muitas vezes eles acendiam, né, um fogo, acendiam um incenso, tá? Acendiam até o cigarro para entrar em contato com os ancestrais, para saber o que aquela pessoa tinha feito de errado, que tinha provocado a doença. Aí, sabendo disso, é que eles eles davam um medicamento, né, para aquela pessoa, tá? Que era o chá, benzimento, às vezes aquela pessoa, ela tinha desagradado em alguma coisa, então ela tinha que fazer alguma coisa, né, que para agradar novamente aos deuses, tá? Oferecer alguma coisa, alguns animais, por exemplo, aos deuses, como para melhorar daquela doença. Então essa é a teoria mística. E tem também a teoria dos miasmas. Os miasmas, o que que é? Os miasmas eram produtos da natureza, tá? Que provocavam a doença na pessoa. Por exemplo, chorume, tá? Algum tipo de sujeira, o pó, né? Que podia produzir alguma doença no corpo sadio. Só que tudo isso pensando no quê? A mãe natureza, tá, se irritou com aquela pessoa, porque a pessoa fez alguma coisa que desagradou a mãe natureza, e por isso que a mãe natureza usou de algum mecanismo, tá? Uma poeira, sei lá, às vezes uma abelha que veio e picou, tá? A natureza, ela achou um meio de deixar aquela pessoa doente para aquela pessoa perceber que tinha alguma coisa de errado, que ela tinha feito alguma coisa de errado. Essa é a teoria dos miasmas. Aí veio a teoria biológica ou microbiológica, né? Essa teoria, ela surgiu principalmente quando se descobriram o microscópio, porque daí, através do microscópio, eles começaram a perceber que existiam, né, pequenos seres unicelulares no mundo também, que eram as bactérias, tá? E essas bactérias podiam produzir algum tipo de doença na gente. Então, veio a teoria biológica ou essa teoria microbiológica. Então, ou seja, não eram os deuses que provocavam a doença, né? Não eram as forças do mal, não era a natureza que provocava a doença, não era uma sujeira, não era o contato com o chorume, que é aquele líquido, né, que sai do lixo, tá? Não era nada disso que produzia a doença. O que produzia a doença eram as bactérias, tá? Eram alterações biológicas que esses seres, né, humanos, né, microscópicos causavam no nosso corpo. Então as pessoas ficavam doentes por causa da bactéria. Aí tem mais uma outra teoria, que é a teoria da multicausalidade. Ou seja, não é apenas uma única, né, coisa que, que traz a doença, tá? Que vai deixar a gente, né, o ser humano, ficar doente, tá? São várias coisas que podem estar causando a doença naquela pessoa. O que é? O ambiente, o agente e o hospedeiro, tá? Então, é uma combinação de fatores. A gente não vai ficar doente só por causa de uma bactéria, tá? A bactéria, ela é um fator importante, né, pra gente ficar doente,
Só que depende também muito da gente, né? Do nosso organismo. Como que está aquele nosso organismo naquele momento? Eu tenho uma resistência boa ou não? Não estou com a minha resistência muito boa. Quais são meus hábitos? Tá? Eu fumo, né? Usa drogas, por exemplo. Então, esse tipo de hábito a gente já sabe que a tendência, né, de cigarro, tudo é comprometer pulmão. Então, essa parte respiratória fica mais comprometida. Tem a idade, tem as doenças também pré-existentes, né? Diabetes, hipertensão, colesterol, tá? Tudo isso pode facilitar essa entrada desse vírus e dessa bactéria e pode provocar a doença. E a doença também ela está relacionada com o ambiente, né? Então, o ambiente também é importante para a gente ficar doente. É aquilo que a gente estava falando, né? Se a pessoa mora numa casa que não é muito legal, tipo assim, uma casa de palha, uma casa de madeira, ela não tem saneamento básico na casa dela, então não tem coleta de lixo, não tem água encanada, não tem rede de esgoto. Qual é a tendência dessa pessoa? Ela fica doente, né? Por quê? Porque ela está em contato, né? Ela não tem água encanada, então da onde ela bebe água? Ah, ela compra água mineral para tomar? Não, ela não tem dinheiro muitas vezes para comprar essa água, tá? Às vezes corre um riacho, alguma coisa. Quantas imagens, né, a gente vê na televisão? Passa um córrego, passa alguma coisa, as criançadas tudo lá brincando no córrego, né? Rato, barata correndo, aquele monte de mosca, tudo do lado das crianças, e a criança vai lá, debruça e bebe a água daquele córrego, tá? Então, na verdade, toda doença, ela é um conjunto, né? É um conjunto de fatores que vai deixar a pessoa ficar doente ou não. Tem os fatores também hereditários, né? Mas tudo isso são características do hospedeiro, tá? E da pessoa, né, que está com aquela bactéria no corpo dela, tá? E tudo depende também o quê? Que tipo de bactéria que é? Ela já teve vacinação, né? Ela tomou, usou vacina? Ela já teve contato com essa doença quando ela era pequena? Né? Tudo isso, ele pode alterar esse processo. Pode deixar a doença vir de uma forma mais grave ou menos grave. E é o que está acontecendo com o Covid hoje em dia. A gente olha, né, muitas pessoas têm que ser entubadas, outras pessoas não. Né? Outras pessoas ficam em casa, tomam a medicação e fica bem, né? Fica ótimo. Às vezes, depois tem as consequências, né, dos sintomas, né, que era que a gente estava conversando antes da aula, mas a pessoa fica bem, tá? Então, para a gente ficar doente, não é um único fator. Na verdade, são vários fatores juntos, tá? Essa multicausalidade. Então, são várias causas que podem provocar a doença no nosso corpo. Então, o processo saúde-doença, na verdade, o que que ele é? Ele tem que se manter sempre o quê? Em equilíbrio, né? A balança, ela tem que estar bonitinha, tá? Se a saúde, né, o processo da saúde cai um pouquinho, né? Se a tua resistência não tá muito boa e cai, e se você entra em contato com o vírus, o que que vai acontecer? A doença vai aparecer, tá? Então a gente sempre luta, né? E o nosso corpo também ele luta, né? Principalmente os nossos anticorpos. Eles lutam para manter essa balança sempre em equilíbrio, né? De preferência para a saúde estar sempre ganhando. Mas tem horas que não dá, né? Tem horas que o nosso corpo não consegue vencer aquilo que está provocando aquele mal-estar, aqueles sintomas na gente. Tá? E quando tem esse desequilíbrio, né, e a balança começa a subir mais para o lado da doença, aí nós ficamos doentes, né? E daí é correr atrás, né? Ver tomar os medicamentos, procurar o médico e estar sempre observando o que pode estar acontecendo. Uma outra coisa que é importante a gente falar
processo de saúde na doença são os fatores determinantes, tá? Quais são esses fatores determinantes, né? Os fatores determinantes, eles podem variar muito, tá? Se a gente olhar, né, essas figuras, tá? Quais são os fatores determinantes de saúde? Olha, essa primeira figura é uma idosa que está hospitalizada. Aqui um fator determinante, com certeza, o que é? É a própria idade da pessoa, tá? As doenças pré-existentes, né? Quais são as doenças que essa pessoa já tem? Qual é a característica hereditária que ela tem, tá? Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração, que tudo isso pode ajudar nesse processo da saúde e doença. O COVID, né, por exemplo, o que a gente sabe do COVID é algo muito novo ainda, né? A gente não tem, assim, algumas informações, mas, assim, com certeza absoluta, a gente não consegue afirmar nada. Mas a gente consegue perceber que os casos mais graves são nos idosos que já têm uma doença. E como ele já tem essa doença, o corpo dele não está mais tão resistente, né? É difícil brigar com esse vírus. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que tem muita gente nova que acaba morrendo por causa dessa doença também. Né? Que nem hoje, um homem de 47 anos, né, faleceu com essa doença. E se a gente for pegar aí, né, o número de pessoas, de jovens que faleceram, tem pessoas de 20 e poucos anos que faleceram por causa do Covid. Tá? Então, os fatores, né, determinantes são principalmente as doenças que já são pré-existentes, né, a idade, só que tem o sistema imunológico também que está às vezes mais baixo, que pode acabar comprometendo a saúde de pessoas mais jovens. Essa primeira figura aqui de baixo, né? Tem um monte de casas, né, de madeira, né? Um rio, olha a sujeira aqui perto. Era aquilo que a gente estava falando agora de pouquinho, né? Quais são as condições de moradia? Tem água encanada aqui? Tem coleta de lixo? Tem esgoto? Gente, não tem, né? Com certeza não tem. Então, isso daqui é algo que preocupa muito, né? Essas condições de moradia. O ano passado, acho que eu dei até nessa primeira aula que eu dei para vocês falando, na segunda aula, falando sobre essa UC8, né? Eu falei numa aula, aqui no município de Piracicaba, né, a prefeitura está mapeando as favelas. Então, eles estão mapeando todas as favelas que existem aqui em Piracicaba, tá? Com a intenção, principalmente, de contornar esses problemas de saneamento básico, tá? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão, nessas favelas, né, eles vão tentar urbanizar, tá? Essas favelas, né, dentro da medida do possível. E tem alguns lugares que não conseguem fazer isso, tá? Tem alguns lugares que é impossível de se fazer isso. Então, o que que eles fazem? Eles tentam retirar as pessoas que estão nessa área de risco e passar para um outro local. Essa outra figura aqui do lado, né, uma pista com um monte de indústria, né? A poluição do ar. Então, o meio ambiente, ele interfere muito na nossa saúde. Principalmente pessoas, né, que têm distúrbios respiratórios. Tem uma rinite, sinusite, tem uma asma, uma bronquite, tá? São pessoas que são afetadíssimas pela poluição. Tem muita gente, né, que mora em São Paulo, acaba saindo de São Paulo, vem para o interior justamente por causa disso, tá? Devido a doenças hereditárias, né? Que essas doenças respiratórias, a maior parte delas são todas doenças hereditárias. E a última figurinha aqui do lado são as crianças, né? Crianças que você já olha, não precisa nem falar nada, né? São crianças
grau de nutrição zero, tá? Isso tudo vem por quê? Moradia, renda, aí você pode ter certeza de educação, que essas crianças vão para uma escola, tá? Então, são vários fatores que interferem e que provocam esse estado, né, de saúde numa pessoa. Então, tudo isso faz parte, né, dos determinantes do processo saúde-doença. Então, esses processos, né, esses determinantes, eles estão muito mais perto da gente, muitas vezes, do que a gente imagina. Mas vamos lá, né? O que são esses determinantes do processo saúde-doença? Então, é um conjunto de relações, é um conjunto de variáveis que pode produzir e vai condicionar o estado de saúde ou o estado de doença de uma população. E vai variar, né, de acordo com os momentos históricos e do desenvolvimento científico da humanidade. Tá? Então, esses determinantes são as variáveis, né? Porque cada um, se a gente for olhar, né, nós aqui que estamos nessa aula hoje, cada um tem, né, um estilo de vida, mora numa região, então nós temos cargas genéticas diferentes, né? Temos condicionantes de saúde diferentes. E essa carga genética, essa hereditariedade das doenças, ela pega muito pesado mesmo, né, nesse processo saúde-doença. Então, se a gente olha para a gente, há muitas diferenças, tá? Tem pessoas que estão mais expostas, né, do que outras diante de todo esse processo saúde-doença, tá? Pelos próprios determinantes mesmo. E muitas vezes não tem nem como a gente escolher, né? Porque a pessoa escolhe muitas vezes morar, né, numa favela, morar numa casa de madeira sem condições nenhuma. Ela não escolhe isso, né, para a vida dela. Mas ela não tem condições. Muitas vezes ela sai de uma cidade, vai para outra, tentando melhorar a vida e acaba piorando ainda mais. E depois ela quer voltar, ela não tem nem dinheiro para voltar. É uma realidade que a gente vê muito. Então, as condições de vida, as condições de trabalho, tá? Tanto dos indivíduos como de um grupo, né, de indivíduos, eles estão relacionados com a situação da saúde, tá? Se a pessoa tem uma condição de vida boa, se ela tem um trabalho que é legal, que ela gosta, a situação de saúde dela com certeza vai ser boa, tá? Se ela tem uma condição de vida boa, só que ela não gosta do trabalho dela, como que vai ser a situação de vida, a situação de saúde dela? Com certeza as doenças vão aparecer, tá? Por quê? Porque ela não é feliz naquilo que ela faz, né? E quando você tem uma condição de vida que não é boa, tem um trabalho que não é legal, que a pessoa não gosta, qual é a tendência? É aparecer as doenças, né? Com certeza aparecem as doenças. Então, esses fatores, né, condicionantes, os fatores determinantes do processo saúde-doença, nós podemos falar que são os fatores sociais, econômicos, fatores culturais, fatores étnicos, raciais, psicológicos, comportamentais. Então, tudo isso vai influenciar para que a pessoa tenha problemas de saúde ou não, tá? E que seja, né, que ela faça parte ao grupo de risco, né, para uma determinada doença. Então, no processo saúde e doença, estão aqui, né, os determinantes. A gente já até falou, fatores sociais, fatores psicológicos, fatores ambientais, fatores educacionais, fatores culturais, econômicos, políticos, ecológicos e os genéticos. Tudo isso interfere nesse processo saúde e doença, tá? E acaba sendo bem grave, tá? Tudo isso daí. Fatores genéticos, nós já sabemos, né? A gente até falou um pouquinho, tem algumas doenças respiratórias, normalmente é um fundo genético, já tem pai, mãe, avós aí que já tem, né? Câncer também.
hipertensão, diabetes, tá? Cigarro também tem um componente genético bem forte. Fatores sociais, né? Fatores sociais também, porque a pessoa trabalha, como que é o estilo de vida dela, tá? Ela tem amigos, ela sai, ela vai para um lazer, tá? Tudo isso interfere, porque se a gente ficar só trabalhando, ficar em casa, a gente fica doido, a gente enlouquece. Então a gente precisa ter alguma coisa pra gente fazer pra a gente conseguir respirar, tá? Isso também vai interferir com os fatores psicológicos. Se a gente for olhar nessa pandemia, né? Ah, você não pode sair, você não pode fazer nada, você tem que ficar em casa, né? Gente, tem uma hora que você começa quase a surtar. Por quê? Onde você pode ir? Né? Você pode comprar alguma coisa, você pode sair para ir no supermercado, né? Que era o que todo mundo fazia, né? Sair para ir no supermercado, sair para uma farmácia, né? Criançada trancada em casa, né? Supermercado você não pode levar criança, tem que evitar levar criança por tudo quanto é lado, né? Então, assim, criança não vai na escola, criança não faz nada. Como que fica o lado psicológico? Como que fica o lado emocional da pessoa? Aí começa a aparecer, né? Depressão, ansiedade. Acho que foi lá por maio, abril, maio, né? Começaram a surgir vários sites, né, na internet. No Senac também eles divulgaram, né, que eles deram até uma relação, né, de sites onde você podia entrar em contato, que psicólogos, terapeutas, estavam fazendo consultas online e de graça, tá? Por que isso? Gente, né? Se alguém falar, né, que ficou normal, que passou ileso por todo esse processo, né, vamos dar um troféu para essa pessoa, porque, gente, não é difícil, não é fácil, né? Não é fácil. Meu filho mesmo, 5 anos de idade, hoje ele virou para mim e falou assim: "Mãe, eu tô cansada dessa coronavírus. Quando que ela vai embora?" 5 anos de idade. Então, como que tá o lado psicológico dessa criança? Né? Porque tá esgotado de ficar dentro de casa já. Fatores ambientais, que é aquilo que a gente estava falando, sobre saneamento básico. Um local que não tem uma coleta de lixo, que não tem água encanada, tá? Que não tem rede de esgoto, como que você quer que a pessoa que more lá tenha saúde? Né? Esteja 100% com a saúde? É impossível. Fatores educacionais também, né? Todo esse processo, né, da educação, a educação vai deixando a gente mais consciente das coisas. E se vocês pegarem artigos para ler, esses artigos falam bastante sobre isso, tá? Que quanto maior o nível de estudo da pessoa, menor é a chance dessa pessoa ficar doente. Por quê? Porque ela tem conhecimento, né, sobre as coisas, tá? Então, e essa educação, ela é boa para tudo, na verdade, né? Ela deixa mais a gente consciente de tudo que está acontecendo ao nosso redor, tá? Por isso que muitas vezes a educação, né, da gente, a educação municipal, estadual, a educação pública não é tão incentivada, tá? Exatamente por isso, né? Porque você vai querer empoderar uma pessoa, você vai querer dar educação, dar passar conhecimento para essa pessoa. Às vezes isso tudo acaba sendo difícil até depois para quem está dando isso, né? Conviver com essa pessoa. Tem os fatores culturais também, né, que é muito importante em todo esse processo na saúde e doença. Às vezes já é uma cultura de dentro de casa o cigarro, né? Todo mundo fuma, né? Um vai passando um cigarro para o outro. E aí, como que você vai quebrar isso daí? Fatores econômicos também, né? Porque se você tem uma condição financeira, né? Se você um pouco melhor, você consegue comprar comida. Se não tem medicamento na farmácia pública, você consegue comprar esse medicamento,
né? E é um dos grandes problemas que estamos tendo nesse momento é esses fatores econômicos, porque tem muita gente que está perdendo o emprego e que teve o salário reduzido, né, com tudo isso que está acontecendo. Fatores políticos também, né, interferem bastante no processo de saúde e doença, porque diminui, né, o número de hospitais, na cidade não tem dinheiro para construir um hospital, construir um pronto-socorro, tem cidade que tem um pronto-socorro, mas não tem como colocar medicamento lá dentro, ou seja, é uma série de fatores, né, que entra, que aí mistura um pouquinho de fatores econômico e o político também, né? E fatores ecológicos que nós já mencionamos também. Do ambiente, né, que não tem saneamento básico, com certeza vai aparecer ratos, baratas, moscas, que são todos animais que podem estar produzindo alguma doença nas pessoas também. Então, falando um pouquinho mais, né, sobre esses determinantes, então, há algumas situações e tendências de evolução demográfica, social e econômica do país que interferem, né, nesse processo. Ou seja, o Brasil teve um aumento muito grande da população dele, né? E por que que teve? Porque aumentou a fecundidade. Se você olhar lá na década de 40, as pessoas tinham 8 filhos, tinham 10 filhos, tá? E a mortalidade também era muito alta. Por quê? Porque a gente não tinha conhecimentos, né? Não tinha aparelhos, né? Não tinha esse grau de avanço da medicina como nós temos hoje. Então, muitas crianças morriam, gestantes morriam, né? Na hora do parto, tá? Depois do parto, porque os partos eram realizados pelas parteiras. Se a criança nascesse enrolada no cordão umbilical, por exemplo, essa criança podia morrer, né? Porque a única possibilidade de fazer o parto era através do parto normal, porque a cesárea tinha que ir para o hospital. E a parteira, às vezes, não dava, dependendo de onde essa pessoa morava. Aí começou a surgir o processo de industrialização, e começaram as migrações. Então, as pessoas elas saíam do campo e iam para a cidade, onde houve o processo de urbanização. As pessoas achavam que elas iam melhorar a condição de vida delas, mas muitas dessas pessoas não conseguiram melhorar. Por quê? Quando elas estavam no sítio, né, quando elas estavam na zona rural, elas produziam, né, faziam plantações. Quando vem para a cidade, tem que arrumar um emprego e tem que comprar tudo. E muitas vezes a pessoa não conseguia comprar esse emprego, não conseguia arrumar um emprego. Então, o que que acontecia, né? Muitas ficavam sem um trabalho, tá? Então, a estrutura do mercado de trabalho, ela era muito exigente. Por quê? Tinha as indústrias, mas você tinha que nas indústrias, você tinha que ter conhecimento, você tinha que saber operar uma máquina, porque senão você não era contratado por essa indústria. Então, a distribuição de renda era bem desigual e o processo de educação também não era tão bom assim. Não eram todas as pessoas que conseguiam ir para a escola. Estratificação socioeconômica e a saúde. Então, apresenta a situação atual, tá? A tendência da situação de saúde no país. O que que a gente olha para essa estratificação social? Muitas desigualdades sociais, muita gente, né, com uma renda muito grande, tá? Só que a maior parte das pessoas, uma renda muito pequena ou praticamente sem renda. Escolaridade também, né, que não são todas as pessoas que conseguem ir para a escola, porque não tem vaga, e aí, né, como se faz, tá? Desigualdades de gêneros, né, hoje a gente observa isso ainda, né, é só a gente olhar na política, né, quantas mulheres e quantos homens que tem na política.
e vamos olhar salários de forma geral, né? Salários ainda no mercado, a gente olha para alguns serviços, o salário da mulher continua sendo menor do que do homem ainda, tá? E as questões de moradia, né? Todo mundo tem uma casa decente para morar? Não. Condições de vida, ambiente e trabalho. Então, tudo isso ele pode afetar diretamente no processo saúde e doença. Então, questão de saneamento básico, questão de uma alimentação adequada, questão de uma habitação, ambiente de trabalho, poluição, acesso à informação e acesso a serviços de saúde e o impacto, né, nas condições de saúde dos diversos grupos da população. É só que a gente começar a olhar, né? Saneamento básico. Quem não tem saneamento básico, a tendência é ter uma condição de saúde pior. Alimentação também, né? Alimentação precisa ser uma alimentação adequada. Não se alimentar, né, de doces, salgadinhos, que é um produto barato, mas alimenta. Ele disfarça a fome, mas ele não tem os nutrientes necessários. Habitação, que a gente já falou, né? O ambiente de trabalho, poluição, acesso à informação. Então, se a pessoa tem acesso à informação, sente uma dorzinha de cabeça, ela já vai, né, procurar um serviço de saúde. Por quê? Porque ela tem acesso à informação e provavelmente quem tem acesso à informação tem acesso a esse serviço de saúde de forma mais fácil, de forma mais rápida. E tudo isso vai provocar um impacto nas condições de saúde, né? Porque quanto antes a pessoa consegue, no médico, consegue controlar aquela doença, melhor será para essa pessoa, para a família dela também. Redes sociais, comunitárias e de saúde. Então, tudo isso contribui para a melhoria da situação de vida, tá? Por quê? Essas redes sociais, comunitárias e de saúde, esse programa Saúde da Família, ele tentou fazer bastante isso, atuar como uma rede social, uma rede comunitária e passar informações para as famílias. Além desses serviços de saúde, muitas vezes a igreja faz esse serviço também, tá? Aquelas comunidades da terceira idade pode funcionar também como uma rede social comunitária de saúde. E tudo isso vai ser muito bom. Por quê? Porque as pessoas vão conseguir mais informações com isso. Elas vão estar no meio de outras pessoas e uma pessoa vai ajudando a outra, tá? Contribuindo para a saúde, para esse processo da saúde. E uma outra coisa que pode favorecer, né, o processo de saúde e doença é o comportamento, estilo de vida e de saúde. O hábito de fumar, pessoas, né, que consomem muito álcool, o sedentarismo, uma dieta que não é adequada, tá? Tudo isso pode levar a pessoa a ter doenças. Então, aqui tem, né, um outro gráfico, tá, que fala sobre os determinantes sociais. É um dos modelos, tá, que se fala. Então, na realidade, o que acontece aqui? É um modelo bem interessante, né, que primeiro, o que ele pega? O que vai determinar se a pessoa tem saúde ou não? A primeira coisa é você olhar para a pessoa individualmente, tá? Você olhar para aquela pessoa. Aí você vai olhar a idade, você vai olhar o sexo e vai olhar os fatores hereditários, tá? A idade, a gente sabe que quanto maior, mais velha a pessoa for, mais chance de ter doenças, tá? Sexo, tem algumas doenças que são prevalentes no sexo masculino, outras no sexo feminino. E os fatores hereditários? Se a pessoa tem uma tendência a ter uma diabetes, a ter uma hipertensão, tá? Então, isso daqui são fatores individuais. Fora isso, você precisa olhar também para essa pessoa e ver o estilo de vida dessa pessoa. Essa pessoa se alimenta bem? Essa pessoa, ela fuma? Ela usa álcool?
só final de semana, né, socialmente, que é o que a gente fala, ou ela faz uso contínuo de álcool? E o nível de sedentarismo dela, como que é? Né? Ela não vai para academia, não faz caminhada, mas assim, ela vai trabalhar, ela pega o ônibus, ela anda 2, 3 quarteirões até chegar na casa dela, até chegar no trabalho e depois na volta tem mais um bom caminho aí que essa pessoa faz. Tá, não anda, mas ela já está andando um pouco nesse pequeno trajeto, né, do trabalho, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, ela já está fazendo algum exercício, já está fazendo alguma coisa. Uma outra coisa que se observa também, quais são as redes sociais e comunitárias que essa pessoa está inserida, tá? Por quê? Foi aquilo que a gente acabou de falar. Essas redes sociais e comunitárias podem auxiliar nesse processo de saúde e doença. Pode passar informações, tá? Pode passar como se prevenir uma doença, pode falar sobre os hábitos que podem ser modificados, né, para se ter a saúde. E fora isso, a gente pode olhar outros fatores, né, que está o quê? É um fator mais amplo, né? O que são esses fatores aí que são mais amplos? A habitação, né, os serviços de saúde, água, esgoto, saneamento básico, o desemprego, as condições de vida dessa pessoa, as condições de trabalho dessa pessoa, tá? Processo de educação e a produção agrícola de alimentos. Aqui entra até a presença de agrotóxicos. E fora isso, né, temos tudo isso faz parte dessas condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, tá? Que vão influenciar todo esse processo de saúde e doença da população. Então, o processo de saúde e doença, ele é um dos pontos centrais para os profissionais da saúde que buscam promover a saúde, cuidando para que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida, né? Mesmo quando tem algumas limitações, tá? As pessoas podem ter algumas limitações na vida, tá? E essas limitações, elas vão favorecer bastante ou não esse processo saúde e doença. Só um minutinho, pessoal. Bom, então vamos lá. Então a gente começa a olhar, né? A gente como profissional da saúde, o que a gente pode fazer, né, para ajudar essas pessoas nessa promoção da saúde? Então alguma coisa, né? A gente deve observar a pessoa, deve observar o ambiente que essa pessoa vive, deve observar, ela está doente, ela está saudável, quais são as ações preventivas, quais são as ações curativas de saúde. Então, tudo isso faz muita diferença, tá? Quando o serviço de saúde ele é bem estruturado e ele olha as necessidades das pessoas que estão do lado. É por isso que foram criados o Programa Saúde da Família, para olhar a realidade. Então, um dos próximos assuntos, né? Aliás, o próximo assunto que nós vamos falar é justamente esse, a promoção da saúde. Então, quando a gente vai trabalhar com essa parte da promoção da saúde, a gente tem que estar olhando para essa comunidade que a gente, né, que a gente está trabalhando, que a gente quer desenvolver um serviço nessa comunidade e observar quem são as pessoas que moram lá, qual é a qualidade de vida dessas pessoas, como que é a casa dessas pessoas, né, o saneamento básico, enfim, quais são as necessidades dessas pessoas. Porque não adianta nada a gente falar, né, trabalhar com essa parte, né, de pessoas diabéticas e hipertensas, falar para a pessoa, olha, você tem que reduzir o consumo de açúcar, tá? Comer frutas, mas tem que evitar algumas frutas. Por quê? Porque tem algumas frutas que têm excesso de açúcar. Se a pessoa, não adianta eu falar tudo isso se a pessoa não tem nem o que comer na casa dela. O que tiver, se ela aparecer um pacote de bolacha doce, né, recheado, ela vai comer aquilo.
tá? Então, todo esse processo saúde e doença, para a gente, né, para o profissional da saúde, ele tem que olhar a realidade daquela população. Como que é a realidade, né, da população? A gente pensa primeiro naquela região que a gente quer atingir. E depois a gente vai pensando individualmente, porque daí há várias pessoas, né, que elas não estão dentro daquele contexto ainda. Então eu tenho que olhar também o individual, né? Porque as pessoas não são todas iguais. E é isso que faz a diferença, gente. É esse cuidado com a pessoa, é você olhar, você saber quais são as necessidades. Isso é o que faz a diferença. Para finalizar a nossa aula, nós temos aqui uma atividade, tá? Essa atividade é para a gente conceituar o que vem a ser a saúde e o que vem a ser a doença. O que você entende por esse processo, saúde e doença? E uma outra coisa, né? Um outro item que eu acho que é o fundamental. Como que nós, profissionais de saúde, podemos auxiliar a população nesse processo saúde e doença? Tá? Pode fazer uma pesquisa, pode pensar na comunidade que você mora, na tua rua, no teu bairro, para desenvolver essa questão, tá? Pode ficar à vontade e pensar de um jeito que vocês acham interessante para a gente conseguir fazer a diferença, tá? Para a gente não ser mais um profissional da saúde, mas para a gente conseguir fazer a diferença e influenciar a população de um modo benéfico, tá bom?